reforçando o papel da Raquel, passando a palavra para o ministro Barroso e agradecendo imensamente, a pessoa do ministro Barroso, todos aqueles que se dispuseram a debater o tema tão relevante. O IBDL tem uma visão muito positiva da arbitragem, do debate sobre a arbitragem. Como eu disse aqui, existem 18 projetos de lei que tratam do assunto no Congresso, e nós acompanhamos esses projetos de lei. Enfim, então, a sua presença aqui, coroando o evento, é uma grande honra, um grande orgulho para todos nós. Muito obrigado pela sua vinda, ministro. Muito bom dia a todos. Caro Murilo, Aragão, eu agradeço o convite para estar aqui e compartilhar algumas ideias e algumas reflexões sobre esse tema geral, arbitragem, principais aspectos, desafios e impactos. Eu penso que nós precisamos, mais do que nunca, de meios alternativos de resolução de disputas. E por várias razões, das quais eu selecionei 3 delas. A primeira é que o mundo vive um processo de transformação profunda, fruto da revolução tecnológica, que envolve, eu assim penso, capacitação específica, expertise decisional e celeridade no equacionamento dos problemas. Em segundo lugar, o judiciário vive um momento de congestionamento muito relevante e nem sempre consegue entregar a tempo e a hora a solução dos conflitos de interesse. E, em terceiro lugar, a evolução da prática da arbitragem, o surgimento de várias instituições arbitrais, eu penso, de alta credibilidade, e o aumento da demanda revelam, na minha visão, o acerto dessa opção. Por isso, eu dividi essa minha apresentação em 3 partes. Uma primeira, muito breve, sobre a revolução tecnológica e o surgimento de uma nova economia a demandar essa expertise que eu me referi anteriormente. Uma breve nota sobre o acúmulo de processos e o congestionamento do judiciário e, em terceiro lugar, uma análise um pouco mais aprofundada sobre a arbitragem especificamente. Nós vivemos, começando pela primeira parte, nós vivemos sob a égide da revolução tecnológica ou da revolução digital e do surgimento de uma nova economia. A revolução digital mudou o modo como nós vivemos a nossa vida, como nós reservamos um hotel, como nós fazemos uma pesquisa, criou um novo vocabulário nas nossas vidas, com palavras que até anteontem a gente não conhecia e sem as quais hoje já não saberia mais viver. Temos Google, Instagram, Facebook, TikTok, Waze, para quem vivia perdido pela vida como eu vivia, Uber, Netflix, para os solteiros tem Tinder. Nós vivemos esse admirável mundo novo da tecnologia da informação, da biotecnologia, da nanotecnologia, da impressão em 3D, da computação quântica, da internet das coisas, dos carros autônomos. Algoritmo vai se tornando o conceito mais importante da nossa geração. Quando eu e o Murilo éramos mais jovens e possivelmente mais bonitos, as empresas mais valiosas do mundo eram as que exploravam petróleo, como a Esso e a Shell, as que fabricavam automóveis, como a Ford e a General Motors, ou as que produziam os grandes equipamentos, como a General Electric. Hoje, nenhuma dessas empresas figura mais como empresas mais valiosas do mundo, que são Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft. Portanto, nós vivemos esse momento de uma transformação muito profunda que cria, eu assim vejo e assim penso, essa nova economia fruto das novas tecnologias, que inclui inteligência artificial, a Luna falou sobre isso ontem, robótica avançada, blockchain, criptoativos, streaming, computação nas nuvens, mais no local onde está a sua principal sede de negócios. A Apple tem sede na Irlanda, por exemplo, e o surgimento de uma grande quantidade de novos bens e serviços. Hoje em dia, quase todos nós fazemos compras em comércio eletrônico, na Amazon, na Magalu, na Alibaba,
todos nós assistimos vídeos por streaming, ouvimos música por streaming, todos nós temos aplicativos de armazenamento nas nuvens, pagamos com o nosso celular com serviços novos de pagamento do tipo PayPal, muita gente nas plataformas de relacionamento social, como Instagram, Facebook, Twitter, lemos notícias nos sites de notícias. Portanto, tudo isso para começar, e terminando esse primeiro capítulo, nós vivemos um mundo novo em que as grandes questões e as grandes disputas exigem um tipo de expertise, um tipo de conhecimento que, muitas vezes, o conhecimento mais generalista do judiciário não é capaz de atender da maneira mais adequada e, portanto, a arbitragem permite a escolha de árbitros qualificados tecnicamente, com expertise, pode ser em petróleo, pode ser em energia, pode ser em eletricidade e em qualquer outro tema. O segundo tópico que eu acho importante e introdutório é a observação da situação do judiciário no Brasil, apesar dos esforços extraordinários de 18 mil juízes que prestam uma jurisdição de qualidade. Mas nós vivemos no Brasil uma epidemia de judicialização. Nós temos um problema de judicialização quantitativa e um problema de judicialização qualitativa. O problema da judicialização quantitativa é o volume de ações que nós temos no Brasil hoje e um hábito, um viés que se desenvolveu na sociedade brasileira de que tudo deve ser resolvido perante o Poder Judiciário. Há uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que estabeleceu que o colarinho do chopp faz parte da bebida. Provavelmente é o único país do mundo que precisou de uma decisão judicial para definir qual é a medida do chopp. Sem mencionar a judicialização qualitativa, que é essa que assombra o Supremo Tribunal Federal, todas as questões políticas relevantes, éticas, econômicas, sociais, em algum momento desaguam no Supremo. Mas o ponto que eu queria destacar é que existem no Brasil em curso 80 milhões de demandas judiciais, de ações. E, portanto, isso sobrecarrega imensamente o judiciário, que muitas vezes não consegue entregar a tempo e a hora uma prestação jurisdicional com a celeridade desejável. Essa concentração está a mais de 60 milhões de ações na Justiça Estadual, mais de 10 milhões de ações na Justiça Federal e mais de 5 milhões de ações na Justiça do Trabalho. Portanto, a vida brasileira se judicializou e não há estrutura capaz de atender a toda essa demanda com a celeridade que seria desejável de um processo judicial. E, por isso, nós temos, muitas vezes, um prolongamento em que a média é próxima de 5 anos, 4 anos e meio, 5 anos, apesar de que, como toda estatística linear, existem injustiças, porque esse congestionamento é causado, sobretudo, pela execução, pelo processo de execução e pelo processo de execução fiscal e pelas ações previdenciárias nos juizados especiais. Mesmo assim, o judiciário vive um momento de congestionamento e, portanto, procurar os meios alternativos de resolução, mediação, conciliação e a arbitragem, sobretudo para os grandes litígios, me parece uma alternativa que, ademais, e na minha visão, tem funcionado bem. E, portanto, eu falo agora um pouco, especificamente, sobre o nosso tema, que é a arbitragem e os seus desafios e como eu vejo o estado da arte nesse momento. Eu, a essa altura da minha vida, eu já sou uma testemunha ocular da história. Eu vi tudo isso acontecer e ninguém me contou. Eu vi o desenvolvimento teórico e prático da arbitragem no Brasil. Eu me recordo, no distante ano de 1980, em um hotel em São Paulo, meu querido e saudoso mestre Jacó Dollinger, que era um defensor da arbitragem, fazendo uma apresentação de como nós precisávamos implantar e incrementar a arbitragem no Brasil, e passaram-se muitos anos até que ela se tornasse uma realidade com a Lei 9.307 de 1996. Antes da Lei 9.307, a arbitragem era regida pelo Código Civil e pelo Código de Processo Civil. E aí, no tocante à arbitragem doméstica,
havia duas situações que dificultavam imensamente o uso desse meio alternativo. A primeiro era a distinção que se fazia, sobretudo em jurisprudência, entre cláusula compromissória e compromisso, e, em segundo lugar, a necessidade de homologação do laudo arbitral pelo juiz de direito. Esse era o modelo que vigorava no Brasil antes do surgimento da lei da arbitragem. E, como se sabe, a cláusula compromissória, quer dizer, a simples previsão contratual, não obrigava a parte a participar da arbitragem. Era preciso que, além da cláusula compromissória, viesse o compromisso propriamente dito diante do surgimento do litígio concreto. E a exigência de homologação pelo juiz competente para julgar a lide também criava um embaraço procedimental que desestimulava a utilização da arbitragem doméstica. E na arbitragem internacional também se criavam alguns embaraços. O primeiro deles era exigir que a decisão do juízo arbitral fosse homologada no país de origem, mesmo nos países que não exigiam a homologação e que nem tinham esse procedimento. E, em segundo lugar, se exigia que a citação no Brasil fosse por carta rogatória, o que também criava uma dificuldade imensa, tinha que ser expedida no país de origem, processada diplomaticamente, processada judicialmente, e isso criava um embaraço muito grande. De modo que, antes da lei de 1996, a arbitragem no Brasil era praticamente inexistente e nós vivíamos, e ainda residualmente vivemos, essa cultura do oficialismo de que tudo tem que depender do Estado e que o Estado deve resolver todos os nossos problemas. A Lei 9.307, de 96, resolveu boa parte desses problemas. Em primeiro lugar, equiparou o laudo arbitral à sentença judicial, acabando com a necessidade da homologação. E, em segundo lugar, previu a possibilidade da conversão da cláusula compromissória em compromisso por decisão judicial. E, portanto, quem se comprometesse em abstrato a participar de uma arbitragem tinha o dever de depois participar se surgisse um litígio concreto, e se não quisesse participar, o juiz, o Poder Judiciário, podia determinar essa participação. E no plano internacional, extinguiu-se essa coisa da dupla homologação, de ter que homologar no estrangeiro e depois no Brasil, e se passou a aceitar a citação por via postal. E com isso se abriu o caminho muito importante para a expansão da arbitragem no Brasil. Mesmo assim, a cultura do oficialismo ainda atrasou a vigência da lei em muitos anos. Quem acompanhou esse debate, houve uma arguição de constitucionalidade da lei da arbitragem no Supremo Tribunal Federal, num caso específico que envolvia um laudo arbitral da Espanha, e o ministro Moreira Alves, saudoso ministro Moreira Alves, recentemente falecido, ele suscitou a inconstitucionalidade da lei da arbitragem, no que foi acompanhado pelo ministro também saudoso e muito querido Sepúlveda Pertence, ambos achando que era inconstitucional a previsão em abstrato de submissão à arbitragem. Essa era a visão tradicional, oficialista, de que tudo depende mesmo da atuação do Estado e do Poder Judiciário. Havia uma certa má vontade em relação à arbitragem, e eu estou falando talvez das duas maiores lideranças do Supremo daquela época, que eram o ministro Moreira Alves e o ministro Sepúlveda Pertence. Levou 5 anos para que o Supremo finalmente decidisse a matéria e prevaleceu o entendimento da constitucionalidade da lei de arbitragem. E aí ela começou a ter a aplicação no setor privado. E aí veio uma nova dificuldade, ela saber se a arbitragem poderia ou não ser aplicada no poder público. De novo, uma enorme reação quanto à participação do poder público em juízos arbitrais. O entendimento que prevalecia é que isso só era possível se houvesse uma lei específica. Estou narrando isso, Murilo, para a gente relembrar, no Brasil tudo é difícil, e, portanto, a gente tem que ter cuidado para não ter retrocesso naquilo que nós conseguimos avançar. Eu anotei aqui
uma anotação que eu fiz em 2011, quando se discutia exatamente o tema da participação do poder público em arbitragem. Portanto, há 12 anos atrás, eu, numa palestra, tinha a seguinte anotação, uma palestra num evento como esse, disse o seguinte: meu ponto de vista nessa matéria é que as empresas públicas e sociedades de economia mista dedicadas à exploração de atividades econômicas estão sujeitas, como regra geral, às normas de direito privado e, portanto, podem ser partes em arbitragem de uma maneira geral. Que havia dúvida até mesmo se a Petrobras ou o Banco do Brasil poderiam participar de arbitragem. No tocante às relações do poder público com concessionárias privadas de serviços públicos, a legislação já autoriza. E nos demais contratos públicos diversos, também não vejo razão para uma interpretação restritiva. E, portanto, é claro que a arbitragem no poder público enfrenta uma dificuldade, que é uma característica da arbitragem em geral, que é a confidencialidade, porque a transparência é da essência das questões que envolvem o poder público. Mas é só para deixar registrado que, durante muitos anos, se discutiu se o poder público podia ou não participar de arbitragem, até que sobreveio a Lei 13.129 de 2015 e superou parte desses problemas. De modo que a arbitragem hoje é regida pela Lei 9.307 de 96, que foi aquela primeira, pela Lei 13.129 de 2015, que é essa que permite o poder público, e agora por diversas normas do novo Código de Processo Civil. E aí o Brasil viveu uma expressiva expansão da arbitragem que eu considero extremamente positiva. Primeiro, pela possibilidade da escolha do julgador com expertise sobre o tema. Em segundo lugar, pela celeridade da tramitação da arbitragem, sobretudo em contraste com a tramitação no Poder Judiciário, uma maior informalidade procedimental e a confidencialidade desse tipo de procedimentos. E, portanto, a arbitragem cresceu no Brasil com a constitucionalidade da lei da arbitragem, pela ratificação da Convenção das Nações Unidas de Reconhecimento e Execução dos Laudos Arbitrais, em 2002, e pela emenda constitucional número 45 de 2004, que deslocou para o Superior Tribunal de Justiça a competência para análise dos pedidos de reconhecimento dos laudos arbitrais estrangeiros. Como todos sabem, o Supremo vive ainda, embora tenha melhorado muito, um congestionamento para julgar casos em plenário. Isso era um tempo em que ainda não havia plenário virtual, e, com isso, as estatísticas da arbitragem se multiplicaram ao longo dos anos. Em 2010, houve 46 procedimentos, em 2020 já eram mais de 300, e o número de arbitragens totais em andamento segue em alta. Em 2019 era 967, e em 2021, que é o único dado que eu tenho, já estava próximo de 2.100. A relação da arbitragem com o Poder Judiciário, embora exista alguma resistência aqui e ali, eu sou um defensor dos meios alternativos de solução de conflitos. Fui árbitro em muitas situações antes de ser juiz, e sempre achei que funcionava muito bem, e continuo achando que funciona muito bem. De modo que eu acho que o papel do judiciário é de incentivar a arbitragem como um meio alternativo de disputas. Acho que o judiciário deve cooperar com a arbitragem, porque muitas vezes, sobretudo antes do início do procedimento arbitral, se pode necessitar um provimento cautelar e, eventualmente, a execução, porque a prática de atos materiais também dependerá do poder judiciário. Aliás, e no tocante, a esse ponto específico de cooperação, havia uma dúvida sobre a possibilidade de ingerência ou não do judiciário. O que se convencionou é que, antes, e depois a lei veio nesse sentido, antes da instauração da arbitragem, é possível obter medidas cautelares do judiciário. Instalada a arbitragem, essas medidas devem ser obtidas diretamente junto ao tribunal arbitral. E, por fim, o judiciário tem um papel que eu considero importante também, de controle da arbitragem,
sobretudo porque é possível, em certos contextos, questionar a arbitragem. Mas eu vejo com grande reserva a interferência judicial em processos arbitrais. E a lei já especifica quais são as situações que legitimam a participação do judiciário, ao prever, no artigo 32, ser nula a sentença arbitral, se for nula a convenção de arbitragem, se emanou de alguém que não podia ser árbitro, se não preencheu os requisitos da lei, se for proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva, e se forem desrespeitados os princípios específicos desta lei. Portanto, a intervenção do judiciário já é regrada pela legislação e, de uma maneira geral, eu pessoalmente acho que a legislação é boa. Todo mundo sabe que existe uma ADPF no Supremo Tribunal Federal discutindo esse tema, e, sobretudo, o aspecto do dever de revelação, e, por evidente, eu não posso comentar esse caso. Há também um projeto de lei em tramitação no Judiciário da deputada Margarete Coelho, estimada deputada, ex-deputada Margarete Coelho, que tem alguns dispositivos. O árbitro não poderá atuar concomitantemente em mais de 10 arbitragens, não pode haver identidade absoluta ou parcial dos membros de 2 tribunais arbitrais, e a pessoa indicada para funcionar como árbitro tem o dever de revelar antes da aceitação da função e durante todo o processo a quantidade de arbitragens em que atua, evidentemente por motivos análogos ao que eu não posso comentar a DPF, também não vou comentar, evidentemente, a legislação, mas acho que a gente, na vida, tem que ter cuidado de mexer na legislação relativa a institutos que estão funcionando adequadamente. Tem um projeto específico do senador Rodrigo Pacheco, em matéria de arbitragem tributária e aduaneira, que eu não vou fazer esse desvio. Como eu disse, a questão da arbitragem da administração pública, eu acho que está relativamente bem equacionada, com a permissão da participação da administração pública, e há dados que eu obtive num trabalho do Gustavo Schmidt e do Lucas Gasparetti, demonstrando e documentando de uma maneira estatística bem feita, eu assim penso, o incremento da arbitragem em matéria de administração pública. Em 89, de 89 a 2020, foram instauradas 2.600 arbitragens nas 5 câmaras e apenas 127 envolviam a administração pública. A partir de 2014, houve um aumento nessa quantidade de arbitragens, de modo que eu acho que a arbitragem, inclusive no setor público, é extremamente relevante. Nós consertamos os principais problemas relacionados à arbitragem internacional, como já falei, relativa à dupla homologação e relativamente aos meios de citação, e por via de consequência, como tudo na vida pode ser aprimorado. Não diga isso para um ministro do Supremo, hein? Há votos longos, viu? Há votos muito longos. Então, a maneira como eu vejo a questão da arbitragem. É claro que existem maus precedentes. No legislativo existem maus precedentes no judiciário, existem maus precedentes na arbitragem, como faz parte da vida. Também existem maus perdedores na política, existem maus perdedores no judiciário e maus perdedores na arbitragem. Portanto, tudo que é humano comporta falhas, e a gente, enfim, tem que conviver com isso. Mas o mundo, como eu penso, quer dizer, esse mundo em transformação que nós vivemos, a arbitragem é uma alternativa muito expressiva, pela primeira razão que eu falei, a expertise. Hoje em dia você tem um mundo da inteligência artificial, esse é um mundo próprio, vão começar a surgir, Murilo, questões muito importantes em matéria de inteligência artificial. O que é a inteligência artificial, na verdade? É a transferência de capacidades decisórias humanas para computadores. Computadores que são alimentados com dados estatísticos e instruções fornecidos pela condição humana. De modo que os cientistas procuram nos tranquilizar, dizendo que os computadores
eles não têm consciência, eles não sabem o que é certo e errado, o que é bom ou mal, eles fazem o que a gente instrui eles para fazerem. Mas essas instruções podem ter discriminações algorítmicas, você reproduz as discriminações da sociedade, pode ter um excesso de opacidade de você não entender, pode ter um medo, pode ter a massificação da desinformação, que é outro problema, e há um temor, não quero aqui assustar ninguém e deixar ninguém dormindo mal, mas há um temor que os cientistas falam que é conhecido como singularidade, que é o risco de os computadores passarem a ter consciência de si próprios. E se isso acontecer, pela capacidade que eles têm de processar muito mais informações que o cérebro humano em muito maior velocidade, eles é que vão se tornar dominantes dentro da sociedade. Isso pode parecer uma coisa meio bizarra e de ficção científica, mas houve um experimento recente que me deixou muito impressionado, que foi a questão do jogo de xadrez. Anteriormente, ensinaram a máquina a jogar xadrez, alimentaram a máquina com as principais aberturas e as principais jogadas do xadrez, e em algumas partidas a máquina derrotou o Kasparov. Isso era uma coisa relativamente dentro do contexto previsível. Mas aí aconteceu recentemente, isso está narrado num livro recente do Kissinger com o ex-presidente da Microsoft, aconteceu o seguinte episódio. A máquina, ao jogar com o grande mestre, começou a fazer aberturas que ela não tinha sido ensinada. E começou a fazer jogadas totalmente imprevisíveis que ela não havia sido ensinada e ganhando dos grandes mestres. Ou seja, por um processo de aprendizado de máquina, de machine learning, o computador, a inteligência artificial, começou a desenvolver estratégias próprias e não mais seguindo instruções prévias. Isso acendeu uma luz amarela na condição humana, que é esta capacidade de autodesenvolvimento pelas próprias máquinas e que abrem o risco para essa singularidade. E aí os cientistas dizem que esse risco é baixo, que é um risco de apenas 10%. E aí eu me senti relativamente tranquilo, até que eu li um artigo do Yuval Noah Harari, em que ele disse assim, você entraria num avião se um engenheiro que o projetou dissesse que tem 10% de chance dele cair? E aí eu disse, não, aí aquilo me pareceu um pouco mais assustador do que de início. Mas eu estou usando esse exemplo porque essa é uma área que envolve um tipo de expertise que os juízes não são treinados para ter. Você tem gente estudando isso, gente pesquisando isso, gente escrevendo sobre isso. E, portanto, faz todo sentido que quando começarem a surgir os litígios sobre a inteligência artificial, porque vão surgir, porque a inteligência artificial vai ocupar um espaço muito grande na vida das pessoas, faz todo sentido que você tenha gente que entenda disso mais do que eu que estudei no Código Civil, no Código Penal, a menos que eu resolvesse me dedicar a isso. Mas um ministro do Supremo, um juiz de direito, a gente julga questão ambiental, questão previdenciária, questão de família, questão criminal. Portanto, você normalmente não terá uma especialização técnica para lidar com grandes avanços tecnológicos que estão acontecendo. É claro que você pode estudar para o caso concreto, como eu regularmente estudo. Mesmo assim, é diferente de alguém que se dedica especificamente a esse tema. De modo que essa é a primeira razão. A segunda, como eu comentei no início, nós precisamos viver no Brasil um processo de desjudicialização da vida, porque não há estrutura que dê conta. Você não pode ficar aumentando o judiciário, aumentando o número de juízes e aumentando o número de tribunais exponencialmente. Isso tem custo e, portanto, os meios alternativos devem ser incentivados e algumas experiências foram muito bem sucedidas. Hoje em dia, o inventário já pode ser feito totalmente em cartório, as separações judiciais já podem ser feitas em cartório, o próprio processo de uso capião já pode ser feito administrativo em certos casos. Isso melhorou imensamente a qualidade de vida das pessoas. O inventário que levava 1 ano, 2 anos, 3 anos, agora se resolve em 3 meses. Portanto, a desjudicialização é um processo necessário pelo qual nós temos que passar. A minha visão da advocacia é que a advocacia do futuro não vai ser a advocacia do advogado que propõe uma bela demanda. A advocacia do futuro está nos meios alternativos de solução de conflitos,
ou na capacidade de negociação do advogado. Se os meus filhos estivessem começando a vida hoje, eu mandaria estudar mandarim e aprender a negociar, porque eu acho que o futuro do direito, o futuro das relações econômicas em geral, não pode passar, ou pelo menos não pode passar com a intensidade que passa pelo poder judiciário. E, portanto, eu sou um entusiasta da arbitragem, e a arbitragem é um contrato essencialmente privado. A gente precisa se libertar no Brasil um pouco dessa coisa do oficialismo excessivo. Tem que ter uma regulamentação mínima e um código de ética, talvez algum mecanismo de autorregulação, mas eu não exacerbaria a presença do Estado. Nós estamos falando de um contrato entre pessoas privadas que escolhem os árbitros. Portanto, uma parte escolhe um árbitro, a outra parte escolhe o outro árbitro. É bom que escolha bem. E se escolher mal, e os dois escolhem o terceiro árbitro. Portanto, é uma coisa essencialmente privada. Eu teria mais preocupação, conversava com o conselheiro Fernando Bandeira, do CNJ, que está aqui, eu tenho mais preocupação, evidentemente, se for um tipo de arbitragem, um contrato por adesão, ou um contrato que envolva hipossuficientes. Aí eu acho que a gente talvez tenha que ter um ou outro cuidado a mais. Mas entre grandes empresas que escolhem os seus árbitros e definem as cláusulas da arbitragem, eu acho que há um contrato privado e, portanto, eu veria com uma certa reserva um incremento muito grande de oficialismo em relação a isso, mas reconhecendo que tudo na vida pode comportar algum grau de aperfeiçoamento. De modo, Murilo, que eu acho que esse é um pouco um depoimento de quem acompanhou a arbitragem desde o começo, viu as suas dificuldades, viu a sua evolução, ou suas queixas, mas eu, desde que virei juiz, eu ouço queixa porque decidir é contrariar pessoas e interesses. Mas é muito importante ter o cuidado, sempre mantido, evidentemente, a integridade é uma parte muito importante da vida, mas é sempre importante ter o cuidado de que interesses contrariados não mudem as regras de instituições que funcionem bem. Acho que é isso. Muito obrigado pelo tempo e pela atenção. Duas perguntinhas. Você podia se identificar, por favor? Bom dia, eu sou Breno Pires, repórter da revista Piauí, e em relação à palestra, parabenizar o ministro, queria perguntá-lo ao presidente do Supremo se ele entende que há espaço para a criação de algum tipo de controle por meio do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, em relação aos árbitros, a câmaras de arbitragem também. Esse foi um argumento, esse foi um ponto trazido pelo Bandeira, né, que o senhor mencionou, conselheiro do CNJ. Ele disse que era preciso haver a responsabilização de árbitros que vierem a ter atuação que resulte em decisões ilegais, enfim. A sua visão especificamente nesse ponto, né? Ou se essa seria, na linha do que o senhor falou, uma expansão indevida aí da atuação do Estado em relação a esse instrumento privado. Eu concordo integralmente com o conselheiro Bandeira que tem que haver a responsabilização do árbitro que se comporte de maneira não íntegra, não tem nenhuma dúvida. Se isso deve ser responsabilidade do CNJ, tudo numa democracia, Breno, pode ser debatido à luz do dia. Mas eu continuo com a percepção de que a arbitragem é um instrumento predominantemente da vida privada e veria com alguma reserva uma ingerência fiscalizadora administrativa do poder público sobre esse assunto. Mas, para ser sincero, eu não tenho uma reflexão mais detalhada sobre isso. Mas o meu primeiro sentimento
o de que esse é um espaço privado de autonomia da vontade das empresas e de controles que já estão na legislação e que o judiciário pode fazer. Então, eu teria que refletir, mas, num primeiro momento, não veria com entusiasmo a submissão a um controle específico do CNJ, que é um órgão que, no fundo, é um órgão de processos administrativos contra coisas erradas que acontecem no judiciário, mas o CNJ, na minha visão, deve ser, sobretudo, um órgão de planejamento e de definição de políticas públicas do judiciário. E já existe muita coisa para fazer lá dentro, desde melhorar a execução fiscal, combater a violência doméstica, cuidar dos sistemas penitenciários. Agora o Supremo determinou que o CNJ monitore a criação de um plano. Portanto, eu tenho uma certa reserva de agregar novas obrigações a um conselho que já tem muitas obrigações importantes na sociedade brasileira. Mas, como disse, uma democracia, tudo é passível de debate e, portanto, eu posso voltar a fazer uma reflexão sobre esse tema. Mas eu, assim, na minha lista de prioridades, não incluiria essa. Mais uma pergunta? Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o Instituto pela promoção do evento, magnífico. Vim de São Paulo para participar e ver um pouquinho mais, escutar a explanação maravilhosa do ministro. Mas, entrando na pergunta, meu nome é Diogo Medeiros, sou da Academia Nacional de Direito Desportivo, e fazendo uma pergunta sobre a arbitragem desportiva. É um assunto que me causa uma certa angústia, diremos assim, porque o Instituto Arbitral ele prevê que você escolha os próprios árbitros. E como o ministro falou, quando o time escolhe entrar para um campeonato da CBF, ele tem que aderir ao instituto que exige que seja julgado todos os procedimentos pela CNRD e pela CBMA, já causando um certo desconforto, porque existe um recurso da decisão da CNRD para a CBMA. Então, a decisão arbitral seria, teoricamente, de dupla instância. Mas, ainda, o ponto que me incomoda muito mais trata de competência e da norma paraestatal da FIFA, que vem mitigar um pouco da soberania da Constituição. Se os times quiserem optar por definir, resolver sua demanda com outra Câmara, talvez seja impossibilitado pela CBF. Mas será que não seria isso uma aparência de reserva de mercado? Melhor não seria estipular que os árbitros sejam os especialistas da matéria e não a Câmara? E por que não os times escolherem eles próprios, os próprios árbitros, e que essa demanda seja talvez chancelada pela CBF, daí sim ir, por fim, ao Tribunal Arbitral da Suíça? De que forma poderia ser mitigada essa questão para que os times pudessem realmente escolher os árbitros que julgam suas próprias demandas? Essa é a pergunta. Eu queria fazer uma introdução aqui, como botafoguense que eu sou, e que se sentiu historicamente muito prejudicado pela arbitragem. Agora, eu queria lembrar a você que quando o Brasil adere à FIFA, ele abre mão de apelar à justiça comum a respeito de questões esportivas. Então, inclusive, há uma possibilidade de punição da equipe que use desse recurso. Tanto é que, muitas vezes, como foi agora no caso do Botafogo, um influencer, o Felipe Neto, entrou na justiça para obrigar a CBF a marcar o jogo do Botafogo com Fortaleza. A decisão, obviamente, não prosperou, mas, se fosse o Botafogo que estivesse fazendo isso, corria o risco de ser prejudicado pela FIFA. Mas, como botafoguense, eu me solidarizo com essa sua pergunta, porque sinto na alma quantas vezes meu time foi prejudicado. E eu acabei de me arrepender de ter aberto para pergunta. Na verdade, eu devia ter aprendido. Uma vez vivi uma situação... É a última também. É a última. Eu aceitei uma vez, há muitos anos, nos anos 90, participar de um evento sobre comunidades indígenas, povos primitivos. Era um evento nos Estados Unidos,
uma colega minha de turma e eu me pediu para participar e falar sobre a questão indígena no Brasil, isso no início dos anos 90. E não era uma das minhas especialidades, eu comecei a estudar o assunto, é muito complexo, mas naquele momento, era o governo Collor, havia discussões sobre os Yanomamis, havia problemas de fronteira, havia problemas de demarcação de terras, havia problemas de responsabilidade criminal ou não. Eu estudei tudo que eu podia sobre os Yanomamis e fui lá e dei a minha palestra sobre os Yanomamis. Quando eu acabei de falar, Murilo, levantou-se um sujeito na plateia e disse assim: professor, eu vi com muito interesse a sua palestra sobre os Yanomamis, mas o senhor não falou nada sobre a questão dos caiapós. E eu gostaria de saber o que o senhor acha sobre a situação dos caiapós no Brasil. Quando ele acabou de fazer a pergunta, na primeira fração de segundo eu achei que a morte era uma alternativa razoável. Vai acontecer alguma coisa, não aconteceu nada, e eu não tinha a menor ideia de qual era o problema dos caiapós. E aí eu disse assim: olha, quem faz uma apresentação pública pode escolher uma trajetória de extensão ou de profundidade. Eu escolhi ser tão profundo quanto possível sobre a questão dos Yanomamis. E não vou tratar, em alguns segundos, e com superficialidade, a dramática situação dos caiapós no Brasil. Mas jurei que eu nunca mais ia aceitar perguntas, por isso que eu fiquei na dúvida. Eu tenho um histórico pessoal nessa matéria da pergunta, porque eu fui advogado da CBE, isso que o Murilo falou, e que é totalmente correto. Eu fui advogado também nos anos 90, e talvez segunda metade dos anos 90, porque acontecia um problema. A CBF organizava o Campeonato Brasileiro, só que o juiz de Recife mandava incluir o esporte. O juiz de Pelotas mandava incluir o Brasil de Pelotas do Campeonato Brasileiro. O do Pará mandava incluir o Remo. E aí a CBF disse: não tem como eu organizar um campeonato se cada juiz mandar incluir um time. E tem um artigo na Constituição, que até hoje eu me lembro de cabeça, que é o 217, que consagra a autonomia desportiva, que autonomia significa capacidade de auto-organização da entidade. E nós fomos até o STJ, e finalmente o STJ decidiu que, em nome da autonomia desportiva, não cabia ao Poder Judiciário interferir nessas questões específicas desportivas, a menos que houvesse violação de um direito fundamental ou violação de um direito constitucional. De modo que eu fiquei um pouco suspeito, porque eu defendi a prerrogativa das entidades desportivas decidirem essas matérias, e, para ser sincero, eu não voltei a estudar esse assunto, de modo que eu não me considero a pessoa certa para dar uma resposta definitiva sobre essa questão. Eu tenho ouvido, de leitura leiga, que houve uma expansão da arbitragem em matéria desportiva. Eu preciso dizer que eu tenho simpatia, mas eu não gostaria de firmar uma opinião sem ter estudado. O Brasil é um país em que as pessoas acham muita coisa sem ter procurado. Como eu não estudei, eu não quero emitir uma opinião, mas simpatia pela ideia eu preciso dizer que eu tenho. Ok?